Gente, boa tarde. Hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula com relações aos fármacos, né, psicotrópicos. Eu sou a enfermeira Josicléia. Vamos dar introdução a esses fármacos que são mais utilizados, né, na rede pública, né, que a gente utiliza para estar dando continuidade ao tratamento de pacientes psiquiátricos, pacientes que estão com, por alguma razão, teve um distúrbio emocional, né? Não é um paciente psiquiátrico, mas teve um distúrbio emocional e necessitou tomar, né? Então, nós vamos conhecer um pouco deles. Para quem tem a apostila, eu ia até, deixa eu dizer, para quem tem a apostila, os fármacos, na 47 a página, tá? Quem tem a apostila. E aí, assim, como é que eu posso dizer para vocês? São medicamentos, assim, muito fortes que a gente, que esses pacientes utilizam. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Eles podem ter reações adversas, né? E são reações muito importantes, tá? E aí, deixa eu só... Tô tentando achar minha página aqui. Então vamos lá. Vamos passar o primeiro slide aqui para a gente dar uma conhecida, entender mais um conceito, né? A definição, vamos dar uma conceituar aí o que seria, né? Então aqui eu tenho para a gente a definição, uma pequena definição que eu coloquei, né, do que seria uma substância psicoativa. Psico já vem de... Não está aparecendo não o slide? Ah, perdão, vou tentar abrir aqui de novo. Quando não estiver vendo, me avisa, porque às vezes pode eu esquecer de abrir pela plataforma. Isso. Agora vocês vão visualizar, tá? Tá bom? Deu para ver? Legal. Definição: é uma substância psicoativa, uma substância psicotrópica, drogas psicotrópicas ou simplesmente psicotrópico, é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central. Então, psico, para a gente, né, a gente já vai entender que é alguma coisa com relação à memória, ao cérebro, né? E aí ativo, porque aquela medicação ela vai atuar, ela vai ativar algumas substâncias químicas que não estão sendo utilizadas, que o nosso corpo não está conseguindo absorver, para que a gente consiga de uma certa maneira compreender, seja ela qual for a necessidade do paciente, entendeu? Se é pânico, se é ansiedade, se seja o que for, então dependendo da medicação, ela vai direto para aquela ação desejada que a gente administrou a medicação. Onde alterar a função cerebral, temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência, né? Os medicamentos psicotrópicos é formado pela junção de psi, que para eles lá, psi, ó, aí a gente colocou aí entre aspas, alma, espírito, intelecto, tá? Tudo aquilo que vier com o nome escrito psi, que tem um C mudo, né? É alma, eles referenciam a alma, referenciam o espírito, referenciam o intelecto da pessoa, né? No caso, o paciente. E trope, desvio, mudança, afinidade, né? E ico, participação, referência e relação, tá? Psicotrópico. Então, eu simplesmente, eu despedacei, né, o nome psicotrópico e coloquei para vocês identificar por que o nome é psicotrópico, né? Com a junção, a gente vai entender melhor. Psico vem de alma, o teu espírito está bagunçado, o teu intelecto ficou desorganizado.
trópico, porque ocorreu um desvio, as sinapses não conseguiram levar a informação para os neurônios para a sinapse, e assim sucessivamente, o que era para seguir uma linha reta começou a ir para lugares diferenciados, as demandas, a comunicação intelectual. E aí acontece a mudança de humor, a mudança de comportamento, né? Afinidades, tudo isso. E aí o ICO, porque ele introduz a relação entre a participação, entre a referência e a relação de todo esse medicamento no seu intelecto. Deu para compreender ou eu falei muito rápido? Vocês têm que entender primeiro aqui. Entendeu aqui, vocês vão dominar todo o conteúdo com relação à medicação. Alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 2,5. 3. Então tá, tudo bem, eu vou passar. Próximo slide. Vamos lá. Aqui nesse próximo slide eu coloquei a classificação dos nossos psicotrópicos, tá? A gente colocou aí a classificação deles. Para quê? Para que a gente possa, de uma certa maneira, começar a entender vagarosamente cada medicamento ao qual nós vamos falar aqui. E eu passando folha por folha porque ainda não achei. Porque eles tiraram frente e verso. Aqui, tratamento medicamentoso. Achei, quando eu falei, eu acho. Tá bom? Então, o que que acontece? Aí nós temos os medicamentos que eles vão agir como estimulantes, né? São medicamentos que vão agir como estimulantes, vão estimular aquela pessoa que, de uma certa maneira, ela ficou oprimida, ela ficou depressiva, né? Ela rebaixou o nível de consciência dela, ela ficou depressiva mesmo, né? Então, são estimulantes para que ela reaja, para que ela, num verbo assim bem popular, para que ela acorde, entendeu? E nós temos os depressores, né? Que são os medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, né? E faz com que o paciente fique calmo, né? Se ele é um paciente agitado, que ele fique estabilizado, controlado. E aí nós temos os medicamentos alucinógenos, né? São aqueles medicamentos que você tome de uma certa maneira. Aquele paciente que está fazendo uso daquele medicamento, ele pode chegar a ter alucinações, delírios e alucinações, né? Olha, eu estou vendo tal coisa ali que ele não está vendo, né? Muitas das vezes não é da patologia do paciente, é do medicamento, tá? Por isso que a gente vai conhecer os alucinógenos, são essas 3 classificações que eu coloquei de psicotrópico, para a gente estar dando aí uma boa pincelada nesses medicamentos, tá? Vamos lá. O primeiro, ó, é o estimulante aí, já entrou o estimulante aí para melhorar um pouco o entendimento. Os estimulantes, é um estimulante psicoestimulante. Psicoestimulante. O que é o psico? O que tem a ver o psico? Psique, né, na verdade, que ele não colocou o O junto, ele separou o O. Alguém lembra? Vocês não estão dormindo na chuva não, né? Só ligado aí, eu pensando que vocês estão assistindo. Você já apresentou um trabalho sobre os psicotrópicos? Beleza, olha, eu tô dando com uma aluna da UFAC, que coisa, parabéns. Vou voltar aqui de novo para vocês não esquecerem. Lembra que eu disse? É uma coisa que vocês não podem esquecer, porque nós vamos correlacionar esse psicotrópico com todo o medicamento que a gente vai aprender lá na frente. Psico, alma, espírito, intelecto, trópico, desvio, mudança, afinidade. E participação, referência e relação. Então, psico
tem a ver com o intelecto desse paciente, né? Ele é um estimulante, ele vai estimular o psico desse paciente, psicológico dele, ou o psicotônico, que é, em geral, uma droga que aumenta o nível de atividades motoras e cognitivas, e ele reforça a vigilância, né? Ele reforça o estado de alerta daquele paciente, de atenção, né? Porque ele perde todo, lembra que eu falei, é um paciente que fica desorientado, meio que letárgico, como é? Letárgico é a melhor palavra para estar utilizando. E aí, de atenção, esse alarme de atenção, né? Esse estado de alerta tem de atenção e algumas vezes tem um potencial euforizante, ou seja, ora ele tem um pico de estimulação que dá uma euforia nele muito grande, ele sorri, ele dança, ele pula, eu não sei o que ele vai fazer, eu estou dando só sugestões de que talvez ele possa chegar a fazer, né? Ele estimula o paciente. E aí, seu efeito é considerado semelhante como adrenalina. Porque assim, a adrenalina. Quando é que eu libero adrenalina? Por exemplo, se eu for descer no tobogã, você pode ter certeza que eu vou estar no pico da adrenalina, porque eu morro de medo de altura. Então a minha adrenalina vai lá para cima, mas não é por questão do medo, é porque você fica ansioso, né? Você fica alegre, tá brincando, mas naquele momento ali você tá no momento da euforia que esquentou o corpo, você diz assim, eu vou, eu tenho coragem, aí pã, vai no tobogã. Estão entendendo? Pelo menos sim ou não, que é para mim não participar sozinha, né? Beleza. Obrigado, Luísa. E aí, adrenalina, né, na atividade motora, né, e daí a denominação da medicação dos adrenérgicos, né, porque nós temos os medicamentos que são estimulantes, nós temos medicamentos psicotrópicos e os psicoestimulantes, nós temos os medicamentos que causam euforia, que são esses medicamentos, mas a gente também tem aquele que estimula o sistema nervoso, aquele fator adrenérgico, da adrenalina, né? Que é aí euforizante, que é justamente esse último que a gente citou aí, que é o psicotônico, né? Ele causa tudo isso no paciente. Por isso que quando ele inicia, né, a depender do local da onde ele está, o médico sempre vai dizer para o familiar, olha, esse medicamento tem tal e tal e tal reação. Principalmente para ele que está nesse estágio, é necessário que tenha o maior cuidado com ele, né? E aí a gente precisa, não pode deixar de maneira nenhuma de estar avisando a esses acompanhantes, tá? Diga. Na verdade, eu vejo muito ele causar tipo como urticária, né? Você sente aquela urticária nas partes mais onde tem tecido gorduroso, baixo da axila, entre as pernas, né, na virilha, né, assim, dá um esquentamento, né, então por isso que a gente indica que faça ele bem lentamente, toda vez que você for administrar esse medicamento em alguém, você pergunta se ele já tomou alguma vez, tá? Às vezes, a gente até explica os sintomas que ele vai sentir, mas só explique se for uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema psicológico. Você tiver essa certeza. Porque se ele tiver isso, aí ele vai dizer eu tô sentindo. Antes de tu introduzir a medicação, ele vai dizer que tu tá sentindo, né? E aí não é legal. Não vai ser legal de maneira nenhuma para você
e aí ela vai fazer aquele maior auê, né? Que foi por causa do medicamento e talvez ela nem tinha, né? Porque assim, os pacientes com problemas mentais a gente tem que ter um pouco mais de, de atenção, né? Você tem que ser mais cautelosos com eles, com esses pacientes, né? E aí não deixa de ser uma importância, você tem que falar qual é o medicamento que você vai administrar, até porque hoje em dia não existe pessoas mais leigas, né, com relação ao seu direito, né? Lembra que a gente tem 10 direitos, né? A Constituição fala, né, lá dos 10 direitos do paciente. E aí ele já, olha, eu tenho direito a isso, isso, isso. Eu quero saber que medicamento é esse, por que que você vai fazendo essa aqui, você vai colocar na minha veia por quê, por que que você vai me furar, porque você não me dá uma pílula, né? E aí você vai explicar, não, olha, eu só faço o que o médico manda. Ele mandou eu preparar a medicação endovenosa e eu vou funcionar o senhor para administrar a medicação na veia, né? Aí essa resposta eu não posso lhe dar por que que ele lhe deu, ele passou esse remédio. Agora, você vai identificar depois que ele soltar o prontuário, que ele vai fazer a anotação lá, que o paciente relatou para ele, né? E aí você vai evidenciar a conduta do médico, qual foi a conduta dele, que ele vai deixar anotado. Esses depressores, né? Depressores ou depressoras, como queiram, né? São drogas depressoras, ou simplesmente depressores, são aquelas que diminuem o nível de atividade no cérebro, deixando o organismo mais lento, mais letárgico, né? Bem devagarinho. E são muito usados em hospitais com doses controladas. Exemplo, porque principalmente aquelas pessoas que são alcoólatras, tá? Bebem, que tomam álcool, né? E aí, esses sedativos, a morfina e anestésicos gerais, esses daí tem que ter o maior cuidado. E tem pacientes que são viciados nesses medicamentos, tá? E aí a gente tem que ter o maior cuidado com relação a isso. Mas sempre vai administrar aquilo que o médico prescrever, né? Aquilo que o médico disser para você prescrever, você vai administrar. E aí o sedativo, a morfina e os anestésicos gerais, os usuários de droga costumam usar em doses maiores. Por quê? Mas, professora, por que que ele vai tomar em doses maiores essas medicações? Porque ele já tem um índice um pouco como é que eu posso dizer? Ativo demais, acelerado demais. Eu costumo dizer que as pessoas que utilizam drogas ilícitas, né, que a gente pode falar, eles têm uma capacidade de aprendizado muito rápido. Eles são muito comunicativos, né? Eles são bem ativos, conversam, são dissimulados, eles não são aquelas pessoas quietas, caladas, não. Tudo ele tem uma resposta, ele conversa bem, ele tem, vamos supor que ele tem uma lábia boa, né? Pode prestar atenção. Todo usuário ele é dessa forma, né? E não deixa de ser diferente nas pessoas que usam álcool, que tomam álcool, porque o álcool ele é uma droga, né? E ela também mexe e ativa o teu sistema nervoso central. Ele atinge lá as tuas células nervosas, né? E aí o que que acontece? Esses usuários dessas drogas, eles costumam usar em doses maiores, causando diversas complicações, incluindo coma profundo. Tem deles que eu cheguei a visualizar, entrou no hospital e estava com 2 dias seguidos dormindo, sinais vitais bons, né? Os parâmetros tudo bom, a gente verificou, saturação, respiração, frequência cardíaca, né? E a frequência respiratória que a gente fez manual também e visualizou a saturação, PA, né? Toque da pele, estímulos, né? Para ver, a gente estimula para ver se aquele paciente sente dor, né? Para ver se está tudo bem mesmo com ele, sente, se mexe.
mas está dormindo, né? Então eles chegam aí chegar a um coma devido à medicação e sedativos que são um pouco mais elevados para eles. E aqui ele diz pra gente um coma profundo, tá? Isso ocorre porque tais drogas diminuem a quantidade de batimentos cardíacos, tá? Olha só, já mexe lá com o teu sistema da tua circulação sanguínea, né? Então ela diminui teu batimento cardíaco, causando pouca circulação do sangue. Quando há uma diminuição do batimento cardíaco, automaticamente eu já me lembro da pequena e da grande circulação que é feita no meu corpo. E aí eu sei, no paciente, eu sei que ele vai ter uma diminuição, um déficit muito grande para que faça a troca gasosa. Porque o nosso sangue ele é o maior ele é o único transportador de oxigênio, certo? Para oxigenar o cérebro, né? Ele precisa estar batendo normal. E aí causando aí pouca circulação de sangue no corpo e no cérebro, podendo levar uma morte, podendo levar à morte o paciente, tá? Então assim, tem que ser tudo muito controladinho, que é para não ultrapassar, não fazer essas doses tão altas assim, vai devagar na primeira instância, né? Mas muitas das vezes o médico quer sedar para acalmar, porque está muito agressivo, né? E aí aí pode agir por bem e por mal, né? Pode estar prejudicando esse paciente de uma certa maneira. Mas tudo é realizado dentro do que é padronizado para um atendimento, um paciente de urgência e emergência, tá? Nós estamos falando aqui de medicações que são utilizadas na urgência e na emergência e principalmente também medicações que são utilizadas no dia a dia. Tem uma página aqui que eu vou abrir para mostrar para vocês, medicamentos essenciais na área da saúde mental. É uma página inteira, que aí vocês receberam o slide, lógico, né? Mas é uma página inteira falando dos medicamentos que são essenciais para ser utilizado lá dentro da psiquiatria, né? Lá dentro da enfermaria psiquiátrica. Não pode faltar esses medicamentos, tá? E aí a gente já vai dar uma lida, tem que aprender, tem que entender para que serve. Ó, eu vou ler aqui, clonazepam. Por que o médico passa um clonazepam para o paciente? Alguém sabe? Clonazepam. Vou ver um mais famoso. Rivotril. Qual a classe que vocês acham que o Rivotril participa? Ele age como? Ele age como um depressor. Ele age como um depressor. Porque o Rivotril, você toma e daqui um pouquinho você está dormindo. Só que ele não é só para dormir. Ele também é para tratamento, tá? E aí tem muita gente que acha que é só para dormir. Não. É tratamento. Aqui tem escrito nortriptilina ou nortriptilina, que é o mesmo, é a mesma, esqueci agora, mas esse nortriptilina de 25 e de 50 miligramas é para tratamento de pessoas depressivas, deprimidas, né? Que age também no sistema depressor. Na rede pública, no posto de saúde, ele vem com outro nome. Deixa eu tentar, quando eu lembrar, eu falo para vocês. Eu passei muito tempo dentro da farmácia, né? Quando eu atuava como técnica. Então, quando chegava esses medicamentos, eu sempre tirava a bula e aí ali, enquanto eu estava aguardando, eu lia. Olha, medicamentos aqui eu nunca vi, não. Ia lá e lia a bula, entendeu?
E aí eu começava a treinar, ficava treinando ali, porque eu queria aprender as medicações, né, da rede básica. E aí, aos poucos, porque assim, tudo é dedicação, né? Você tem que dedicar. Eu quero aprender essa medicação, para que serve? Quando eu não sei, aí eu digo, olha, eu não sei não, nunca nem vi falar. Né? Alguém chega, né? Ah, porque tu é enfermeira, né? Ou tu é técnico, tu é da área da saúde. Faz uma pergunta para ti e tu não consegue responder. As pessoas não conseguem diferenciar, acham que tudo é a mesma coisa. Não é. O técnico tem uma função, o enfermeiro tem outra e o médico tem outra. Então, cada um, nenhum pode ultrapassar a função do outro. Todos nós temos que entender de medicamentos, mas a gente não é obrigado a conhecer todos, né? Nem consegue. Mas o médico, ele tem sim por obrigação conhecer todos, ele e o farmacêutico. Né? O médico fez farmacologia e o farmacêutico, eles têm que conhecer, tá? Então, como é que ele vai medicar o paciente? E aí os alucinógenos, né? Que é o alucinogena que a gente fala, que são os alucinógenos, drogas psicodélicas, né? Drogas alucinógenas ou drogas alucinogênicas. Tem vários nomes e tem vários substantivos por um nome só, tá? E literalmente ela é uma substância capaz de provocar alucinações. Drogas alucinógenas têm a capacidade de causar alucinações. Olha só, a mitriptilina, tem aqui a mitriptilina também para tratamento depressivo, tá? Eles usam muito na rede básica. Deixa eu ver aí. A classificação mais consensual. Falar nisso, vocês viram o nosso vídeo, né? Mandei para vocês. Me cobraram, mas tudo bem. E aí, a classificação mais consensualmente aceita para tal classe de substância psicoativa foi proposta por Jean Delay. Jean Delay, que diz que classificar como disléptica, né, a pessoa que é disléptica, age como um modificador, uma modificadoras, né, em posição aos lépticos, estimulantes, e analépticos, que são os depressores. Deu para entender aqui ou ficou um pouquinho baralhado? Vamos lá. Jean Delard diz que as classifica como que ele vai classificar esses alucinógenos? Ele vai classificar assim: dislépticos são os modificadores. E em posição aos lépticos, eles são estimulantes, tá? E lá no analéptico, ele age como depressores. Esses são os medicamentos com esse nome aí mesmo, tá? Que a gente tem que aprender, né? O nome é difícil, mas tudo a ver, né? Então, os analépticos, ele já leva o paciente para uma forma de depressão, depressor, ele é um depressor mental, além dele ser um alucinógeno, né? Mas ele também tem várias reações. E aí são considerados efeitos específicos, né? Dessa classe de substância. Altera o sentido, ele altera a percepção da pessoa, ele altera a concentração da pessoa, os pensamentos e a consciência. Eu já consigo imaginar essa pessoa tomando esse alucinógeno, como que ele não fica? Ele não senta, ele anda para lá e para cá, ele fica conversando sozinho, né? O pensamento dele é totalmente desorganizado, né? A consciência dele, ele não tem ali uma linha de raciocínio que a memória possa estar gravando alguma coisa, não. Nesse momento, as reações são essas. Quando você começa a tomar esses alucinógenos, né? Que eles, na verdade, é para tratar tal patologia. Ele precisa tomar, né? Mas ele tem as suas reações. É isso que a gente está aprendendo aqui, tá? E as reações desses medicamentos, quando o paciente inicia seu tratamento. Nunca esqueça, o psicotrópico, todo medicamento que você vai tratar para qualquer tipo de doença, que seja
psicológica, que seja mental, o máximo é de 15 a 20 dias para ele começar a fazer efeito. Depois daí, dos 20 dias, é que ele vai começar a fazer efeito, né? Aquele efeito desejável que a gente necessita. E isso tomando nos horários certinhos, sem pular meia hora, 30 minutos. Entendeu? Até aqui tudo bem, né? E aí essas substâncias, né, psicoativas, elas são usadas para diferentes propósitos, né? Lembra que lá eu falei lá atrás, eu disse que elas são utilizadas para vários tipos de tratamento, tem um propósito diferente, mas tem as nossas reações adversas. E aí elas são usadas para diferentes propósitos, né? Os usos, perdão, tá? Variam grandemente entre a diferentes culturas. Perdão, eu vou ler de novo o parágrafo porque eu não li corretamente. Os usos variam, esqueci de pôr uma vírgula em variam, grandemente entre as diferentes culturas, tá? E aí algumas substâncias são de uso controlado ou ilegal. Algumas substâncias são de uso controlado ou ilegal. Não é ilegal, é ilegal, tá? Enquanto algumas podem ser usadas para o propósito xamânicos. Que propósitos são esses? Esses propósitos aí são outras formas terapêuticas, né? Que são usados de modos terapêuticos com esses medicamentos. Então, vou ler de novo para eu acho que vocês não entenderam, eu vou explicar novamente. Algumas substâncias são de uso controlado. Tarja preta, tarja vermelha, uso controlado, por exemplo. E aí, ele é de uso controlado ou ilegal, né? Enquanto algumas, né, podem ser usadas para um propósito xamânicos, para os propósitos xamânicos, e outras são usadas de modo terapêutico, para outro tipo de terapia que não seja essa indicativa de um tratamento psicológico, tá? Outros exemplos seriam o consumo social de álcool e os soníferos. Por exemplo, você toma bebida alcoólica e faz uso de soníferos, né? É uma associação aí que não é legal. Aí, de maneira nenhuma, assim, pá, bufo, né? A cafeína é a substância psico... É porque ele está dizendo aí que é questão terapêutica. Quando puxa da parte terapêutica, tem a ver com ervas, com raízes, com essas coisas assim, chá, entendeu? Alguns chás que não podem serem tomados, eles utilizam como terapêutico, né? E aí, não deixa de ser uns chás alucinógicos também, tá? Eu não posso citar porque, né? Peraí que eu vou pausar, que eu... Então, aí, outros exemplos seriam o consumo social de álcool e sonífero. A cafeína, ela é a substância psicoativa, ela ativa o teu sistema nervoso central, né? Ela te coloca no modo on, né? Não no modo on, off, que nem o sonífero, é o modo on mesmo, você fica ativado ali. É outra coisa que eu vejo muitos jovens fazer, é tomar aquele... esqueci o nome, que toma para controlar o sono, vem na latinha assim comprida, fina, porque eu não consigo lembrar o nome agora. É isso, energético. Mas eles vêm uns dos litrão grandes, um negócio assim que eu já vi que eu fico passada com aquilo ali. Não tomo, não indico ninguém a tomar, não tome. Porque ele tem muita cafeína, ele tem muitos psicoativos ali que ele age como
como é que eu posso dizer para vocês, como um acelerador do teu sistema nervoso. Ele vai fazer com que o teu coração trabalhe mais, ele vai acelerar o teu coração, né? Quando o batimento cardíaco acelera muito, você começa a fazer com que os teus outros órgãos também comecem a trabalhar mais, porque ele está mandando sangue, está puxando sangue, está mandando sangue, está puxando sangue. Então toda essa filtragem passa por todo o nosso organismo e aí uma hora você pode ter aí um calafrio, né? Sentir tontura, náuseas, vômito, né? Se tomar fala aí, Tabita, de novo. Tabita, energético. Isso. Energético, né? Desenergético, tá? E cafeína demais também não pode. Café, né? Porque tem gente que já é viciado no café, né? Tem um vício, né? Que ele não vai deixar de maneira nenhuma, ele tem que tomar aquele cafezinho dele da manhã. Eu, particularmente, eu gosto muito de tomar café de manhã, mas o meu café eu tomo com leite, tá? Só tomo com leite, eu não tomo ele puro de jeito nenhum. Eu não tomo ele de maneira nenhuma, tá, gente? Assim, puro, não gosto, nunca gostei. E aí também ele me ajuda muito, né? Facilita muito, né? No caso, assim, se fica muito tempo na frente do computador, então chegou a hora que você, né? Te dá aquele sono, aí você vai lá tomar um pouquinho com leite e tal, né? Então, que nem eu ia concluir, aqui, que nem te falaste, né? Os propósitos xamânicos, aqui além deles tomarem esses chás, essas coisas, né? É como se fosse um ritual que eles fazem, né? Na mente, né? Um tratamento, a pessoa entra em transe, né? A pessoa fica alucinada, por exemplo, né? E aí ela começa a ver coisas que dizem que é real, é isso daí, tá? Os efeitos dos fármacos psicoativos são: as drogas psicoativas, elas atuam afetando temporariamente a neuroquímica do indivíduo, o que leva a uma mudança de humor, o que leva a uma mudança de cognição, uma mudança de percepção e uma mudança de comportamento. Então, ó, essa parte aqui, ela leva quando há esse tratamento aí, que ele começa a tomar essas drogas, eu tô querendo deixar vermelhinho, tá? Temporariamente, ele vai atingir a parte da neuroquímica do indivíduo, que vai levar esse indivíduo a ter mudanças, né, de comportamento, mudanças de humor, né, a sua cognição, sua fala, ela pode sair arrastada, ela pode ou acelerada demais, a sua percepção com relação a você sentir, né, como se estivesse pensando que tá andando muito alto, tá pisando alto, em degraus altos, entendeu? A pessoa anda assim bem lentamente, ela perde toda aquela noção do que ela realmente está fazendo. E aí, esse comportamento dela, lógico, muda, né? Esse comportamento dela muda e aí você já identifica que esse paciente ele está tendo ali uma reação, que são essas as reações das drogas psicoativas. Que ela tem que ativar o sistema nervoso dele, né, a neuroquímica dele para começar a trabalhar, né. Há muitas maneiras pelas quais as drogas psicoativas podem afetar o cérebro, tá? Cada droga tem uma ação específica em um ou mais neurotransmissores ou neuroreceptores cerebrais. Nós temos os neurotransmissores, que são aqueles que levam as mensagens para as nossas sinapses. E nós temos os neuroreceptores, que são aqueles que recebem essa resposta cerebrais, tá? Então, eu não sei se aqui eu coloquei alguma sinapse. Coloquei. Deixa eu mostrar aqui essa. Ó.
os neurotransmissores, melhor aqui nessa imagem. Tá vendo aqui, ó? Esses são os neurotransmissores, tá vendo? Aqui tem uma comunicação entre esses neurônios, certo? Tá havendo uma comunicação entre esse e esse. Esse daqui, ele era igualzinho a esse. A estrutura dele todinha era idêntica. Aconteceu alguma coisa, né? Então, o que aconteceu? Esse neurônio aqui, e essa parte de baixo aqui eu posso falar assim, do segmento dele, do neurônio, a gente chama de axônio, tá? E a gente chama de axônio. Essa parte aqui do meio a gente vai chamar de dendríticos. Só um pouquinho que caiu a conexão aqui, gente, mas não vai cair daí não, tá? Caiu porque o telefone tocou, não pode tocar. E aí, que chamam de... Caiu de novo. Dendríticos. Dendritos. E aí nós temos as sinapses, né? Quais são essas sinapses? As nossas sinapses são essas ramificações aqui, tá? Aí a gente tem a bainha de mielina, que ela recobre toda essa parte aqui do axônio, tá? Ela recobre, é como se ela agisse como uma camada de proteção, para proteger essa parte aqui do axônio, né? Que tá levando a informação, né? Aí aqui tem o axônio do outro neurônio. Olha o tamanho dele. Olha a diferença do axônio do neurônio normal para um neurônio com déficit, com deficiência. Vocês estão vendo? É muito grande, né? E aí aqui é os pontos das sinapses, né? As ramificações do fim da sinapse, que são esses pontinhos aqui. O que acontece? Ele está tentando mandar informação para ele, mas ele não vai receber porque ele está de uma forma totalmente diferenciada de um neurônio normal, né? Ele está recebendo informações desencontradas. Por exemplo, digamos que essa imagem aqui vem, traz a informação, e se essa fosse igual a ela ia passando de uma sinapse para outra, que são várias, né? São milhões. Mas só que ela não consegue receber esse estímulo, como é que eu posso dizer para vocês? Concreto. Ela não recebe esse estímulo de uma maneira correta como deveria receber. Então aí é que ocasiona essa lesão, né? Esse distúrbio nesse paciente. E aí o que vai acontecer? Ó, aqui a sinapse, ó. Aí aqui, ó, as ramificações, vocês estão vendo? Isso aqui, ela tá mandando resposta para os neurotransmissores que estão recebendo aqui, né? E os neurotransmissores são esses fios, né, que estão emponteados. Mostrei aqui nessa imagem. Aqui é mais fácil. Aqui é bem grande os neurotransmissores, vocês estão vendo, né? Já aqui já estão bem pequenininhas as ramificações dele. Então, houve aí uma deficiência, né? Ocorreu essa deficiência, né? Na percepção, na cognição, e aí tudo isso atinge os neuroreceptores cerebrais e os neurotransmissores, tá? Tipos de gente, deu para entender lá? Mais ou menos. Eu esqueci de perguntar. Sabe, tá preguiça de digitar, botou só um S. Hein? Tá com preguiça de falar e digitar. Mereço mesmo essas meninas. Beleza, gente, só pra gente brincar. Tipos de psicofármacos, né? Pra aula não ficar muito... Hoje é sexta-feira, pois é, hoje é sexta-feira. A professora tá aqui belíssima, falando sobre saúde mental. Que hoje em dia é o que você tem que cuidar mais, é da sua saúde mental, porque o que comanda o meu corpo é o meu cérebro, né? Então, se o meu cérebro está tudo bem, se ele está em harmonia, o meu corpo também vai ficar em harmonia também, tá? Porque ele precisa receber todas aquelas comunicações. Vamos lá, vou voltar lá naquela sinapse para me falar uma coisa para vocês. Cadê a imagem? Aqui.
Por exemplo, eu mexi o braço agora, não foi? Antes de eu mexer o braço, para você ver o quanto que o nosso cérebro é inteligente, né? Antes de eu mexer a mão, fazer qualquer coisa, um neurotransmissor saiu de um canto, né? Que é o que faz comunicação com o meu braço e já chegou para mandar resposta dos neurotransmissores que eu tenho aqui na minha mão, né? Neuroreceptores, na verdade, para que ela se movimente. Entendeu? Vocês já se movimentaram sem prestar atenção que você pediu para o seu cérebro se movimentar? Para a sua mão, o seu braço, sua perna? Alguém já pensou nisso? Não? Tudo bem. Tipo de fármacos. Diga, minha filha, que eu vou lhe ouvir. Eu só abri e... Justamente, muito boa, excelente a resposta, porque o nosso corpo está acostumado a fazer. Mas ele está acostumado a fazer porque meus neurotransmissores e os meus neuroreceptores, eles também estão bem, em perfeito estado, né? Por isso que há essa comunicação. E aqui os ansiolíticos e os hipnóticos, né? Os ansiolíticos, eles são medicamentos que controlam a ansiedade, ao passo que os hipnóticos são medicamentos cujo objetivo é a indicação do sono. Os hipnóticos, eles são medicamentos que o objetivo dele é só a indução do sono. E o ansiolítico é a indução da ansiedade, a diminuição, o controle dessa ansiedade naquele momento, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Essa aqui, ó, buspirona, que também é para ansiolítico, pregabalina, gabapentina, também é um medicamento para ansiedade. Alprazolam, ele age mais como um sedativo, tá? Ele age mais como deixar o paciente bem calmo, assim, para induzir o sono. É tanto que só pode tomar ele quando for dormir, tá? O alprazolam. E o lorazepam, que é o mesmo clonazepam, é indicador para o objetivo dele, indução do sono. Diazepam, indução do sono. E o mexazolam, que é o sedoxil, ele faz parte aí como é que fala? Do, do inibidor de sono, da indução do sono, tá? E tem aqui a garpentina, que eu já falei, porque ela é pregabalina, ela é lírica, que elas têm, são como é que eu vou dizer para vocês? Que são os nomes comerciais delas, né, dessa medicação. Então, são muitos medicamentos com nome bem diferente, né, bem complicado. Às vezes a gente até, por exemplo, o diazepam, eu conheço, você pode conhecer ele, diazepam, eu vim aqui comprar e o médico, o farmacêutico te dá a Valírio. Aí você assim, mas não é esse medicamento aqui que eu quero. Aí ele vai dizer assim, não, o Valírio é um medicamento de diazepam, só muda a fórmula, tá? Só muda isso. É interessante, né? Mas na maioria dos medicamentos, todos eles são assim, né? A gente, por exemplo, o nome da dipirona, o nome verdadeiro dela é Novalgina, que é dipirona, né? Mas aí todo mundo começou a falar de pirona e nessa de pirona ela ficou. Mas o nome mesmo da medicação de pirona é Novalgina, que é o nome dela mesmo, comercial mesmo, tá? O nome verdadeiro dela. E por aí vai. Antidepressivos. Os inibidores da monoaminoxidase, que tem uma abreviação aí com a letra MAOI. É a monoaminoxidase.
que foram os primeiros fármacos com as propriedades antidepressivas a serem utilizados. Um nome muito difícil de pronunciar, né? Mas de um fator muito importante, né? Que hoje em dia nós temos muitos colegas, eu já perdi colegas com depressão, né? A depressão, ela tá matando as pessoas, né? Ela tá levando mesmo muita gente ao fundo do poço e o que eu puder para estar ajudando aquelas pessoas que demonstram para mim que estão com esse problema, eu sento, converso, é bom. É bom porque é uma doença maligna, maldita, né? E aí, esse medicamento, ele age como um antidepressivo, né, a ser utilizado. Esses medicamentos, eles inibem a monoaminoxidase. Ele vai inibir essa enzima, que é uma enzima, tá? Essa enzima, ela é responsável pela destruição de vários neurotransmissores. Então, o que acontece? A monoaminoxidase, que ela é uma enzima, ela vai te causar ali uma lesão, ela vai causar uma destruição em vários neurotransmissores, que são os neurotransmissores que transmitem informação, certo? Disponíveis na sinapse. Que é esses aqui que eu vou voltar a imagem que, se vocês não tiverem aprendido, vão aprender agora. Onde é que estão os neurotransmissores? Aqui, ó, na bainha aqui, bem nessa partezinha aqui. E aí ele manda informação para onde? Para as sinapses, né? Quais sinapses? São essas ramificações aqui, ó, que elas vão se comunicar umas com as outras, tá? As sinapses. E aqui, nessa parte de baixo aqui, é os dendríticos, tá? E essa parte do axônio todinho, que ele é recoberto com a bainha de melanina, tá? Então, o que que acontece? Acontece uma destruição, começa a destruir, começa a acabar com todas as sinapses desse neurônio aqui, até destruir ele todinho, por completo, tá? E aí, por isso que ele causa, a gente fala que causa destruição, né, desses neurotransmissores. E assim eles aumentam a quantidade de neurotransmissores disponível nas sinapses. Eu vou ler de novo. Essas enzimas são responsáveis pela destruição dos vários neurotransmissores e assim aumentam a quantidade de neurotransmissores disponíveis nas sinapses, tá? Estes fármacos demonstravam-se eficazes, mas tinham uma elevada toxicidade, né? E o risco de interações, eu errei aqui, que é só, não precisa desse C aqui, e o risco de interações, né, era muito, muito grande. E esses medicamentos, né, a pessoa começava a ter aquele problema de alimentação. Nesse contexto, a sua utilização clínica era restrita. Gente, o que acontece? Ele destruía, né? Ele destrói os neurotransmissores, né? Mas ele aumenta a quantidade, né? Ele faz com que essa quantidade de neurotransmissores disponíveis nas sinapses, eles aumentassem de uma forma desordenada, não era a quantidade exata daquele neurônio que foi destruído. Então, ela causava diversas, como é que eu posso falar? Diversas erros, por exemplo, causavam uma intoxicação, diversos riscos com a interação medicamentosa, principalmente através da alimentação, entendeu? Então, por um lado, ele era bom, mas por outro, ele chegou a causar mais ainda esse aumento desordenado e com isso a pessoa começou a ter um distúrbio alimentar, né? E a sua utilização clínica ela era restrita nessa até aí. Porque aí começou a ter aqueles medicamentos, né, que mudaram, lógico que desde o início que surgiu os antidepressivos, né, a medicina ela vem evoluindo
E aí ela vem trazendo outros medicamentos que já tem mais uma potencialidade para a ansiedade, né? Para tratar essa doença. Porque a ansiedade é ela que equivale a todas as outras, ela que leva a todas as outras patologias psiquiátricas, tá? Os antidepressivos tricíclicos apareceram no final dos anos 50 do século 20, tá? E o primeiro antidepressivo dessa classe ia ser descoberto, que foi a imipramina. A sua atividade antidepressiva ocorre por inibição da recaptação da serotonina. Ou seja, o que ela faz? Ela vai lá, recapta a serotonina, né? E aí ela facilita com que a adrenalina ali ocorresse a diminuição. Então ele levava a serotonina e a adrenalina. E o que a serotonina faz? É o hormônio da alegria, né? A serotonina é o hormônio da alegria. E a noradrenalina, ela é o quê? Ela é o hormônio da felicidade, da tranquilidade, do prazer, né? Então, ela fazia essa recaptação. A exemplo, a gente diz aí a clomipramina, né? Que é a anafranil, também é um antidepressivo. Amipramina, que é o tofranil, eu conheço só por amipramina. Amitriptilina, que eu já havia citado, né? Também é um antidepressivo, eu não conheci ele por triptozol. A fluoxetina, que é conhecido por Prozac. A fluoxetina, ele é um medicamento que ele tem uma ação eficaz, só que o que acontece? Ela age muito no teu sistema com relação aos teus desejos, com relação a vontades. Ela quebra essa barreira, ela cria essa barreira, né? Por exemplo, na sexualidade, ela meio que diminui, né, o libido da pessoa que está tomando essa medicação, né, a fluoxetina, e também ela diminui aquela vontade, aquela excessividade de comer, né, de ficar comendo, porque os antidepressivos, pode prestar atenção, tem muita gente que mesmo, mas ela está comendo, ela come, então ela diminui tudo, né, ela faz com que você deprima, porque é um medicamento depressor, ele faz com que você ali deprina teu sistema nervoso para te acalmar, porque tu tá ansioso, tu tá eufórico, né? Então são medicamentos que fazem isso. E aí essa fluoxetina aí, ela mexe um pouco com a virilidade do homem, né? E a fluvoxamina, que é o Durimox, o nome é ruim, Dumirox. E a sertralina também, que a sertralina é muito conhecida. Vou te dizer para vocês, medicamento de farmácia, ciclopramina vai, amitriptilina vai, fluoxetina vai para a rede básica e a sertralina também. A sertralina, ela além de ser um antidepressivo, ela também age na questão do corte da ansiedade, da vontade, do desejo de comer, tá? Então, tem muita gente que toma a sertralina e seca. E tem gente que não tem problema nenhum com ansiedade, com depressão, e toma sertralina, toma mitriptilina para emagrecer, tá? Tem muitos médicos aí que trabalham com relação ao emagrecimento, que eles fazem isso, eles prescrevem esses medicamentos para nosso horário até 17, né, gente? 10 minutos. Para você diminuir essa tua ansiedade. Então, quando você quiser emagrecer, não procure médico que passe medicamentos, um conselho, né, de assim, uma orientação de conhecimento já de causa. Não tome remédios
que mexe com o teu sistema nervoso, porque ele vai te ajudar em uma coisa, mas ele vai deixar você muito pior em outra, né? Principalmente no teu equilíbrio emocional. Então, não aceite de maneira nenhuma. E aqui um lembrete para a gente não esquecer com relação aos antidepressivos. O efeito terapêutico dos antidepressivos, tipicamente ele ocorre após 3 ou 4 semanas que você está tomando continuamente, tá? O tratamento antidepressivo deve manter-se pelo menos 6 meses após a remissão do quadro clínico, ou seja, após você ter uma melhora do quadro clínico, você pode ali estar, você deve manter aí pelo menos uns 6 meses para controlar, para ter certeza de que aquele medicamento foi eficaz, tá? E aí o risco de recaídas é extremamente elevado se você não fizer um tratamento. Gente, tratamento de no mínimo 1 ano, para pessoas com depressão, no mínimo 1 ano ou 2, para elas tratarem e ficarem tranquilas. Tem que haver esse tratamento, a continuidade. Por isso que ela pode ter uma recaída, e quando ela tem uma recaída extrema, aumenta mais a dosagem e a quantidade de medicamento que ela vai tomar. Elevados, né? E se ocorrer paragem da medicação, se a pessoa parar a medicação antes deste período, é necessário fazer um desmame. O que é um desmame com relação ao medicamento? Se eu tomo, um exemplo, se eu tomo sertralina de 50 mg e amitriptilina de 20 mg, que é 20, acho que é 20 mg mesmo. E aí eu de uma hora para outra disse, eu não vou tomar mais esse medicamento, pronto, eu paro de tomar, nem comunico o médico. Tá errado, você pode chegar a ter uma recaída muito grotesca. O que acontece? O desmame aos poucos o médico vai diminuindo a dosagem do medicamento, né? Se toma 50, passa a tomar, se tem de 20 ou de 30, ele vai diminuir para onde tiver a menor quantidade possível, né? Ele vai diminuindo aos poucos. Se tem de 20 mg que ele está tomando, passa a tomar de 15, passa a tomar de 10 depois de 5. Esse é o desmame do medicamento controlado. Não pode ser bruscamente, de uma maneira brusca, parar de tomar. Tem que ser gradualmente, né? A maioria dos antidepressivos, antes de você suspender esse tratamento, ele tem que ser realizado o desmame, porque é aí que a gente vai evidenciar se realmente esse medicamento foi eficaz. Porque quando você começa a tomar uma dosagem menor, já é uma coisa bem explanada. Se você já está tomando uma quantidade de 50 mg e você passa a tomar 30, 25, aí 20, 15, passa para 10, então aqueles 50 que você tomava, se você tiver de ter uma recaída, você vai ter naqueles 10, naqueles 15, porque você diminuiu o miligrama. Então significa que você ainda não está apto a realizar o desmame, você tem que dar continuidade a esse tratamento, tá? Eu espero que eu tenha sido um pouco clara com relação à aula de hoje, né? Falar sobre psicotrópicos, esses medicamentos, um tanto quanto meio complicado, para mim estar só falando e vocês aí escutando, alguns fazem algumas perguntas, mas são medicamentos que eu quero que vocês pesquisem, tá? Olha só, esses medicamentos que estão prescritos aqui nos slides, eles estão aqui na parte deixa eu ver qual é a página. Eles estão aqui na página 48 do slide, tá? Da apostila. Então, dei uma lida para que serve o Idantal, que é um medicamento muito utilizado, o Gardenal, que é o mesmo, o Aldol. Para que serve o Aldol? Que ele é um sedativo. O Haloperidol, porque o Aldol e o Haloperidol são medicamentos totalmente diferentes, mas têm um nome parecido, né? Fluoxetina, a fenoteína, diazepam, assim sucessivamente. Dei uma lida nesses medicamentos
para que você possa se atualizar com relação à medicação da saúde mental. Tudo bem? Não é um trabalho, é para vocês lerem, tá? Só lerem, estudarem mais e pesquisar, fazer uma pesquisa. Eu vou pesquisar aqui o ácido valproico em xarope, para que serve? Se ele está em xarope, geralmente é para criança, tá? Geralmente, medicamentos que você já vê que ele vem em xarope, já é medicamentos que são para criança ou vem em gotas, tá? Alguma pergunta até aqui? Amanhã eu pergunto para vocês, eu vou perguntar. Amanhã não, segunda, perdão. Segunda-feira eu vou escolher um desses medicamentos para perguntar para vocês para que ele serve, né? E aí eu vou dar meio ponto dos 3 pontos para quem me respondeu. Vou até anotar aqui na folha que é para não esquecer, tá? Eu vou perguntar e aí vou dar meio ponto dos 3 pontos que vocês têm de trabalho, certo? Vocês precisam ter de trabalho para encaixar aí com a nota da prova. Tudo bem? A Alcides tem alguma coisa a relatar? Natália, Sara, Luísa. Quem mais está presente? Tá bom, né, Luísa? Tá show, né? E a Keliane, que não falou nada hoje, tá aí quietinha. Então, fiquem com Deus. Até segunda-feira.